Salve, salve para você, torcedor que está acompanhando a nossa programação aqui na Papum TV Bet Nacional. Hoje, na nossa sala de imprensa aqui do estádio Bamparacuru, a gente está recebendo o técnico Hélio dos Anjos, que vai falar tudo sobre a preparação do Paysandu, que já começou com foco total no Botafogo da Paraíba, adversário do próximo domingo, no estádio Mangueirão, casa cheia, quase todos os ingressos já vendidos, né, para essa partida que é válida pela terceira rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. Professor Hélio dos Anjos, eu começo lhe perguntando o seguinte: desses últimos anos todinhos, o jogo de domingo ele é o mais importante que o senhor vai ter pela frente? Boa tarde. Boa tarde, Totti, boa tarde a todos. Olha, para mim o próximo é sempre o mais importante. Eu acompanho o Paysandu há tantos anos, esses últimos anos, os anos de muita dificuldade, de tentativas, sempre buscando esse acesso. Esse ano a gente sabe que estava tudo muito difícil, né? E as coisas foram melhorando com o apoio de todos, com o trabalho, e a gente acabou chegando nessa condição, uma condição de você saber que é um jogo decisivo, que você pode chegar a 7 pontos, que você pode ficar a mais uma vitória para o acesso. Então, emocionalmente, o jogo é lá em cima. Eu vejo um jogo como um dos mais importantes da minha vida. E, naturalmente, a importância é maior também em função da qualidade do adversário, em função do sonho do adversário, da própria rivalidade. Mas a gente está acompanhando tudo e a organização do jogo está sendo maravilhosa e eu acredito, sim, que vai ser o jogo mais importante da minha vida. Hélio, Rádio Clube, Dinho Menezes, eu te pergunto o seguinte: como é que está o emocional desse grupo, daquele dia que você assumiu, para tudo que já aconteceu nesse decorrer, até o jogo de domingo e para esse jogo, até o jogo do sábado passado e para esse jogo de domingo agora? Onde foi que evoluiu esse elenco? Olha, Dinho, evoluiu em todos os sentidos, né? Mas a evolução mental, ela tem que ser muito bem trabalhada por todos, né? Quem tem mais envolvimento com os jogadores são nós, o staff da comissão técnica. Todos têm uma importância muito grande para reativar o emocional dos jogadores. Realmente, quando chegamos, nós pegamos um grupo abatido emocionalmente e seguro em relação até a própria capacidade deles, né? E seguro em relação ao futuro dentro do clube e o futuro também da instituição. E nós fomos delineando situações, fomos criando pequenos objetivos, realmente mexemos muito no dia a dia, passamos a usar palavras que eu vejo como importante e definitiva dentro de um clube, dentro de um time, né? Porque nós temos um clube acima da gente, mas nós temos um time de trabalho, que não quer dizer que seja só os jogadores. Então, emocionalmente, os resultados foram acontecendo e vai fortalecendo também. Eu lembro sim do primeiro jogo contra o Amazonas, tudo que aconteceu naquele jogo nos fortaleceu a acreditar naquilo que o trabalho que estava iniciando queria, né? Tivemos a colaboração de jogadores experientes, no caso do Paulão, no caso do Robinho, de jogadores jovens que enquadraram no nosso espírito, e você vai mostrando a realidade, você vai criando um comprometimento dos jogadores com a instituição, porque isso, infelizmente, é um grande problema que tem no futebol, né? Muitas vezes o jogador, por ser toda hora está mudando de clube, ele não cria uma identidade e uma responsabilidade com a instituição. Isso também fortaleceu a gente mentalmente. Então, hoje mentalmente, eu posso falar para vocês, eles estão muito bem, né? E eu espero que não tenha na cabeça o limite, porque emocionalmente você não pode, mentalmente você não pode ter limite, porque senão você se entrega no aspecto físico, técnico, né? Mas a gente sabe a sobrecarga emocional que esses jogadores estão tendo e a gente consegue neutralizar problemas maiores. A gente vê o Mangueirão com praticamente tudo já sendo vendido, né? Já com a capacidade dele completada, vendida. Onde é que você diz que o Hélio participa de tudo isso e que o torcedor
está comprando essa briga, abraçando essa causa por causa do Hélio e por causa do resultado que o Hélio traz para o Paysandu. Você concorda que é isso que está acontecendo, essa sinergia? É por causa desse teu trabalho, do elenco que te recebeu e entendeu a tua proposta, a tua cobrança, e por isso esse torcedor está desse jeito? Olha, Dinho, a única coisa que eu tenho certeza é que o torcedor bicolor, o torcedor do Paysandu, tem confiança no nosso trabalho e sabe que aqui não se brinca. Nós não vamos ganhar tudo, nós podemos ter os nossos problemas, mas eles sabem que a partir do momento que nós chegamos aqui, o profissionalismo, as coisas com seus devidos lugares, quem manda nesse setor manda, quem não manda fica quieto, delineamos organização, né? Não que estivesse totalmente desorganizado, nunca. Eu até acho que o processo tem que ser do clube, não pode ser do treinador, mas aonde não tem um processo do clube, o treinador realmente tem que envolver. E nós tivemos a ajuda de todos, nós tivemos a ajuda do clube, a ajuda do staff, a ajuda do clube, e todo mundo, porque as pessoas sabem que eu não vim aqui para brincar, sabem que nós viemos aqui buscar o melhor. E o torcedor ficou engajado nisso, porque sabe que o nível de trabalho nosso é de um profissionalismo muito grande, né? A direção, da mesma forma, quando a direção resolveu definitivamente fazer uma proposta de trabalho e uma proposta financeira, ela tinha muita confiança de que o retorno poderia acontecer, né? Porque o trabalho ia acontecer. Esse retorno, eu sou muito consciente de que tudo isso que está acontecendo foi em função, sim, desse trabalho de 75 dias para cá. Eu não abro mão disso, você entende? Porque é notório que mudou, né? E é notório que o torcedor empolgou com o resultado e com comportamento de equipe, com comportamento de nós todos profissionais. E aí o torcedor, mesmo ele sem emoção, mesmo muitas vezes ele vaiando, ele não estando satisfeito com a atuação de um, do outro, até minha mesmo, mas o torcedor sabe que tem trabalho. E o clube também vestiu essa camisa. Hoje eu estou impressionado com a organização que o clube fez com esse jogo. Começou a vender ingressos praticamente no domingo passado, o sábado passado, né, com preços bons, envolvendo mil e uma situação para o torcedor, você entende? Realmente fazer aquilo que o torcedor bicolor faz, ir para campo. O torcedor do Paysandu, ele tem uma diferença de muitos torcedores do país. Ele vai para campo. Por exemplo, eu já trabalhei de clube que eles não iam para campo, mas eles enchiam os bares da cidade, assistindo o jogo do time da cidade. O Goiás foi um clube assim que teve uma época, hoje nem tanto, que o Goiás, a torcida do Goiás era a torcida do PPV, né? Ia pouca gente no campo, mas a torcida participava do mesmo jeito. Mas Sandu, o torcedor gosta do campo. Se nós resolvermos, dentro da questão de segurança, abrir o treino na véspera do jogo, nós vamos ter aqui 4, 5 mil pessoas para conviver com a gente. Então, esse envolvimento que nos dá, principalmente, uma responsabilidade muito grande. Desde quando eu pisei aqui, eu coloquei na minha cabeça que a minha responsabilidade era muito grande, principalmente pelo carinho e pelo apoio que eu tenho do torcedor. E eu vou ser muito sincero, me mexe muito o torcedor, claro, do Paysandu, mas eu fico muito lisonjeado de ter o respeito de torcedores que não são do Paysandu no meu dia a dia, no meu cotidiano, como hoje estamos fazendo a minha caminhada, enquanto com pessoas que são desportistas, né, que não vestem a camisa da emoção e respeitam e sabem que é o trabalho. Agora, é gratificante demais você estar no Paysandu num momento como esse, e eu espero que esse momento culmine com o nosso acesso. Agora, esse torcedor que vai estar no Mangueirão, ele tem que ter a consciência de que não vai ser fácil. É um Botafogo que vem jogar certamente por uma bola e o Paysandu tem que estar preparado para isso. Como é que você espera esse Botafogo, Hélio? Olha, o Botafogo é um time que eu tenho certeza que eles pensam assim, é um time simples, mas um time que encaixou. O futebol nós temos muito isso. Você entende? Daqui a pouco o time é comum, mas encaixou. E eu gosto de time assim. Eu gosto. E eu tenho preocupação de enfrentar adversários assim, que tem organização, que tem qualidade e que está encaixado. O Botafogo é esse aqui. O Botafogo foi assim dentro da competição. Já deu a liga. Já deu a liga. Você entende? Agora, a gente sabe
o que representa a nossa preocupação com o Botafogo. Representa o quê? Maior concentração nossa, entende? Maior tranquilidade, mas tranquilidade sem passividade, porque não adianta eu ter um time passivo e falar que meu time foi tranquilo e não resolveu o problema. Eu prefiro um time que tenha equilíbrio, que seja tranquilo, mas que não seja passivo, porque não é o nosso modelo de jogo. Nosso modelo de jogo não é de posse de bola, de ficar tocando, de ficar organizando, não. Nós temos um modelo de um jogo mais direto, de um jogo mais envolvido com a área do adversário. Temos tido felicidades com isso, né? Temos os nossos erros, temos os nossos defeitos e nós vamos enfrentar realmente um adversário que deu liga. Mas eu tenho uma confiança muito grande que com 45, sei lá, até 50 mil pessoas, eu não sei quanto que vai ser, e a gente envolvido com esse objetivo do clube, nós vamos fazer uma grande atuação. Onde o Alencar somou naquele jogo de domingo, de sábado passado, Hélio, e o que é que esse elenco ganha com o Alencar, que é um jogador de 21 anos, mas com muita qualidade, rico em qualidade, coisa que você mesmo falou que esse elenco estava precisando. E parece que nesse primeiro jogo ele mostrou tudo aquilo que você já havia falado dessa qualidade que ele tinha. E queria também que você falasse sobre o Bruno e o Nicolás Careca para essa partida. Olha, o Alencar, ele tem uma característica totalmente diferente de todos os volantes nossos. De todos. Até publicamente eu vou falar uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem e acham que isso é violência. O Alencar faz o adversário sentir dor. Você entende? Ele é um jogador que encaixa muito a marcação curta. Você entende? Nós tivemos uns 2, 3 treinos aí, que o negócio não foi fácil para uns 2, 3 companheiros, mas faz parte do seu perfil. Ele é vibrante, né? E é um jogador que no retrô ele nunca rodou menos de 12 km em 95 minutos. E aqui ele vai rodar mais. Se ele não tivesse saído do jogo, por cãibra, por mil e uma coisa que estava envolvendo aquele jogo, até a sua própria estreia, ele bateria esses 12 km facilmente. É um jogador interessante, jovem, é um jogador de muito futuro. Você entende? E me preocupa também essa questão, Paysandu, futuro, Alencar, porque o retrô também deve ter os seus pensamentos sobre esse jogador, né? E eu estou muito feliz com ele, mas estou feliz com os outros, está tendo um crescimento, né? É um setor que eu tenho boas opções, né? Daqui a pouco o jogador que foi relacionado no jogo contra o Amazonas, no setor, pode nem ser relacionado com esse jogo, faz parte. A questão Bruno, é uma questão que o Bruno hoje, ele pode me oferecer, além por fora, ele pode me oferecer por dentro, mas um profissional que ficou fora da relação, não muda nada, você entende? Treinou da melhor maneira, sabe a confiança que eu tenho nele, você entendeu? É um jogador que vai estar na próxima relação, ele já sabe disso, ele já sente isso até pelos trabalhos que está fazendo, né? E o Nicolas está numa recuperação muito boa, não é isso? A gente preocupou muito mais com o Nicolas na hora do probleminha que ele apresentou lá no treino, né? E não quisemos procuramos não correr risco nenhum, discutindo com o departamento médico, mas o Nicolas já está hoje em outro estágio. Nós acreditamos que vai ter totais condições de jogo para domingo. Hélio, pela sua percepção, coisa que eu não sei porquê, os dois outros técnicos não tiveram, e você teve isso de imediato. Hoje o Paysandu, o destaque do Paysandu em campo é a parte física. Tanto que naquele jogo de sábado, corrido, pegado, a gente viu que o Manaus estava caindo, tinha jogadores sentindo câimbra e tudo mais, e o Paysandu inteirão, o Paysandu com a mesma intensidade, aquilo que você cobra. Como foi para você detectar isso? E nem sei se você vai querer falar o porquê dos outros não terem detectado esse problema que era o do Paysandu. Olha, eu acho que cada treinador tem o seu perfil, tem a sua característica de trabalho, né? Eu aprendi, e vou ser sincero, eu aprendi isso a partir do momento que o Guilherme veio trabalhar comigo. Você entende? Porque o Guilherme, como ele tem um conhecimento acima do normal, porque ele buscou isso, né? Então, na área de fisiologia, ele foi trabalhar na área de fisiologia, com amigos meus, um deles até infelizmente já morreu, que é o Cezinha, morreu naquele acidente que a gente conhece. Ele foi acompanhar a parte de fisiologia de todos essa equipe de fisiologistas tinha um trabalho com todos os atos do Brasil, trabalhava com a CBF, com a Federação Paulista, e o Guilherme acompanhou muito isso, cresceu nesse sentido, e nós começamos a colocar uma coisa na cabeça, nós temos que organizar
o trabalho. Nós temos que organizar a semana, nós temos que organizar o dia, nós temos que ser, acima de tudo, atentos a tudo. Atentos a tudo. Eu gosto de força, eu gosto do trabalho de força. Isso é uma coisa que eu aprendi convivendo com grandes preparadores físicos. Grandes. Um para mim é o Fred, que está no ARD Bragantino. Outro para mim foi o Robson, que trabalhou comigo no Náutico. Hoje é o Thomas. Hoje é o Anderson, que está lá na Ponte Preta. E todos eles passaram a entender que eu dou a liberdade para o trabalho de força. Porque, na minha visão, é decisivo o trabalho de força. E jogador que não tem força, você não faz ele ter força, mas você aprimora essa força. Uns têm mais, outros têm menos. Então, quando nós detectamos aqui e recebemos os relatórios, nós batemos na tecla. Falta força nesse grupo. Eu não tenho vergonha de falar isso publicamente. Porque eu não estou questionando o trabalho, eu estou colocando a minha opinião. E a minha opinião não é só do olho. A minha opinião não foi só do olho. Quando eu recebi os relatórios, que o Guilherme me assustou e me chamou para a reunião, o Guilherme que faz esse meu campo, ele me chamou para a reunião, que eu vi os relatórios, eu falei, se a gente não resolver isso aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Chamei os jogadores e mostrei para eles. Eu fiz até um comparativo duro, sabe? Duro, que é um comparativo, por exemplo, do trabalho de força que minha esposa faz. Eu fiz um comparativo no dia, falei para eles, olha, isso está aqui, e nós batemos muito nisso. Os jogadores aceitaram, entenderam. Para você ter ideia, né? Eles não fizeram trabalho de força lá dentro agora. Eles lancharam agora 2h30, você entende? E já está fazendo o trabalho de força individual. Essa semana nós tiramos o trabalho de força coletivo, ele teria sido ontem, mas nós no planejamento, essa semana nós vamos tirar o coletivo. Todos eles passam no pré-treino pelo trabalho de força. E isso aí, para mim, está sendo decisivo. O treinador, isso, aquilo, não. Para mim, a parte física, junto com o modelo que a gente tem, que exige muito da parte física, realmente decisivo para a gente estar nesse momento e tomar a Deus que a gente tenha força até os últimos jogos para classificar o país. Reta final, Hélio, eu te pergunto o seguinte, sobre o acontecimento contra o Volta Redonda, que o assistente disse que você xingou, falou e o árbitro citou em súmula e que você disse que não falou nada daquilo. E eu achei interessante um detalhe, que quando o torcedor, na saída do time, final do jogo, estava xingando o árbitro, você estava pedindo para que o torcedor não fizesse aquilo. Então, aonde é que tem verdade no que ele falou e qual é a tua verdade do que ocorreu? A verdade é que não houve isso. A minha verdade é que se tivesse acontecido, até pela proximidade de microfone, de tudo, teria pego o som. O VAR ia pegar porque ele trabalha com o microfone dele. Então, quer dizer, eu estou esperando uma posição do jurídico que vai me defender. Se o jurídico achar que eu devo fazer um BO contra a arbitragem, contra as pessoas da arbitragem, isso aí é uma mentira. Você está me colocando como eu tivesse cometido um crime. Se eu tiver autorização do jurídico, que eu vou começar a conversar com ele agora, essa semana agora, porque eu acredito que possa surgir aí qualquer hora no julgamento, se me der essa condição, eu vou entrar na justiça contra o trio de arbitragem, pode ter certeza, eu vou entrar. Porque esse ano eu passei por um problema desse em Pelotas. Tanto de me chamar de macaco gay, né, o tempo todo, e não foi uma pessoa, e eu prestei depoimento, não prestei depoimento para a justiça porque eu não tinha porquê, quando foi citado em suma, eu prestei 2 depoimentos online para o Superior Tribunal de Justiça, dei a minha posição, você entende? Eu acho estranho, porque lá nesse dia, você entende? O quarto árbitro, que era do Rio Grande do Sul, e o árbitro que estava dentro do campo, que não podia, falou que não escutaram nada. Agora, comigo, você entende? O juiz, o bandeirinha escutou, o juiz escutou, você entende? Agora, quando foi um grupo de pessoas me xingando lá em Pelotas, ninguém escutou. Não era de interesse do quarto árbitro, e o quarto árbitro, quando eu fiz o depoimento, eu até citei, o quarto árbitro é do Rio Grande do Sul. Você está entendendo? E o Brasil de Pelotas passou de fase, quer dizer, ia ser um problema sério. Então, eu só quero também, e acredito,
que eu vou ter os mesmos direitos, né, nesse momento, para resolver essa situação. Agora, eu não tenho outra alternativa, porque o árbitro escreve e ele vai ter que provar na justiça. Se eu receber do jurídico, pode colocar na justiça que a gente vai apresentar essa, eu vou colocar na justiça. Bom, eu tenho tempo para isso. O quarto árbitro daquele jogo ouviu alguma coisa? Eu não sei se o quarto árbitro falou, né? O quarto árbitro nosso, que o nosso está aqui, ele está até aí na cidade, ele pode falar, né? Ele está aqui, eu falo na cidade, maneira de dizer, eu nem sei se ele está aqui. Aquela história, você entende? É muito simples. É muito simples. Ó, naquele jogo, o Bandeirinha tentou expulsar nossos jogadores o tempo todo. Ele mandou expulsar o Bruno. Ele mandou. Eu estou do lado dele. Expulsa. É aquele ali, ó, pode expulsar. O juiz veio e não expulsou e deu amarelo. No meu caso, deve ter acontecido a mesma coisa. O juiz veio e me deu vermelho. Aos 48 do segundo, né? Eu passei o tempo todo ali, o juiz nem falou comigo. Aí aos 48 do segundo, ele me dá aquela expulsão. Aquele juiz, que eu acredito que ele não tenha apitado para nenhum jogo depois daquele jogo, você entende? Ele tem uma média de 9 cartões amarelos por jogo. Porque na hora que apresenta o juiz para a gente busca tudo para me orientar os jogadores. Olha, gente, esse juiz, olha, a média de cartão vermelho para a comissão técnica daquele juiz é altíssima. Nós temos os números. Para a comissão técnica e números de amarelo altíssimos. Então, vamos esperar o julgamento, vamos esperar. A gente não sabe nada ainda, né? Só que não vai, para mim, como pessoa física, não vai ficar barato, não. Por mim não vai ficar barato, não, porque eu vou entrar na justiça. Contra a arbitragem, se eu tiver autorização por causa da questão esportiva, se eu tiver autorização do jurídico nosso que vai defender, eu vou entrar na justiça contra a arbitragem.